o jogador, odeio o jogo. São só os mensageiros. É isso, galera. Inclusive as soluções foram trazidas também. E a gente pode debater um pouco hoje também sobre isso, pegar um pouco das dúvidas de vocês, passar um pouco da minha opinião sobre algumas coisas. Beleza? Pode ser? Não pode ser? Então beleza. Então falamos sobre isso. Então falamos. Vamos que vamos, galera. Cheio de notícias o dia de ontem, o dia de hoje. Algumas coisas acontecendo no mercado. Poucos reflexos, então vamos falar deles aí. Assistindo o Prodão. Que isso, Gipeto. É loucura. Boa noite, Coruja. Não, estamos começando agora. Acabamos de abrir a livezeira. Acabei de aparecer aqui, até então estava o DJ Lucas. Verdade, galera. Vitone está organizando um encontro no Rio de Janeiro, tá? A gente quer fazer mais disso durante o período de 2026 aí, que seja os próximos anos também, para que tenha esses encontros entre os aliens em estados diferentes, né? Então, no Rio de Janeiro, logo mais alguém puxa em São Paulo e tal, então vamos fazer essa bagunça acontecer aí. Troca de tiro, velho, lembrando, tem que ir armado. Sacanagem, galera, sacanagem. Mas vamos lá, Vitão linkou ali o The Fiveverse em Rio, então dá uma comparecida lá, pô. Quem tá aí no Rio, rolezinho brabo. Em São Paulo dá pra puxar também. Em Curitiba, talvez dê pra puxar também. Por exemplo, puxar um rolê na praia, família. Santa Catarina, Floripa, sei lá, a gente organiza. Então é carioca? Porra, meu irmão. Porra, meu irmão. Essa frase aprendemos com ele. Vamos lá, vamos lá. Gente, 7h06, só esperando o pessoal chegar mais um pouquinho. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ó, a máquina parou de bater. Paintball seria a topzera, não cabe todo mundo, família. Tem que pegar um campo de futebol para nós jogar paintball. Claro, se fosse todo mundo, né? Se fosse todo mundo. Society do The Fiveverse, loucura, hein? Seria doideira. Salve, Su. Você é louco, faz muitos anos que eu não sei o que é jogar bola, cara. Cara, só acho que a última vez que eu joguei bola foi em 2022. Juro pra vocês. Altinha não vale, né? Mas a última vez que eu joguei mesmo, fui pro campo pra ficar 1 hora jogando, foi em 2022. Não, no paintball o time The Fiveverse contra os The Fizeiros. É isso aí.
Boa, pô, verdade. Tô querendo ir pro Rosa. Querendo pegar uma prainha, ficar pelo menos uma semana. Agora vai vir o inverno, vai começar a ter umas ondas braba. Ai, ai. Mas é isso aí, meus amigos. Que bom, estamos bem. Aqui. Tô conseguindo ver a tela aí, galera? É, tem que ser antes da tainha, porque na época da tainha não. Mas a época da tainha é mais pro fim do ano, né? Não é mais ali outubro, setembro, outubro, né? Mais ou menos essa época aí. A época das baleias também é loucura, mano. Final ali de novembro. É novembro, né, amor? Se não me engano, a época das baleias no rosa. Na época das baleias no rosa. Você lembra quando que é? Acho que de junho. Ou é o contrário? Ou é a tainha em novembro e baleia junho uma. Eu acho que é no inverno. Não, no verão. Ela Sei lá. trabalhava até mais 15, né? Não sei. As baleias aí, ó. As baleias chegam. Em 15 tá aí, dá pra falar mesmo. As baleias chegam em junho até outubro. E as tainhas é quando, 15? Não é assim? Ah, começa agora, dia 31 de abril até 15 de julho, então ferrou. Vai ter que ser depois de julho. Porque daí a galera nem pode entrar no mar direito, que só tá em bombinha em maio, é no rosa, então em abril, época das baleias dá pra ir de boa. Tanto que eu já surfei, tava surfando quando tava rolando, mas ela tava muito longe, assim, e teve um cara que foi até ela. Hã? É, teve um cara que foi até o lado da baleia, mano. Eu falei, caralho, esse cara, esse maluco é brabo. É, então. Ai, só tem sardinha, não tem baleia. Tem baleia no DeFi Verso sim, pô. Tem baleia no DeFi Verso sim, que eu tô ligado. Vamos lá. Não, o comentário do Hernani é muito bom. Nesse gráfico o BTC tá em alta. Essa é a mágica do Bitcoin, família. O Bitcoin está em alta desde 2010 e vai seguir em alta. Enquanto as moedas fiduciárias não têm fundo, o Bitcoin não tem topo. É alta infinita, família. Mas vamos lá então, vamos puxar um pouco de mercado aqui, tá? Esse meme é bom também, isso. Nesse primeiro sempre foi de alta. Alta, nunca foi de baixa. Vamos lá. Bom, galera, falando. Vamos falar de preço aí primeiro, tá? A gente teve mínimas movimentações no preço do Bitcoin, né? A gente tá brincando bastante nessas faixas aqui de 70 e poucos e 60 e poucos K, né? Foi o que eu falei para vocês as semanas e semanas passadas: lateralização, lateralização, lateralização. E a lateralização que a gente está tendo. Ou o preço vai até a faixa de bull market, ou a de faixa de bull market vem até ela. Então é mais ou menos esse lenga-lenga que a gente está passando aí agora, né? Motivos disso, motivos dessa alta, um pouco desses ânimos de hoje, acredito que todos vocês já viram, já sabem, né? Afinal, isso aí sai notícia em tudo quanto é lugar. A gente teve o ceasefire, né, dos Estados Unidos e do Irã. O Trump deu all-in lá, falou que ia matar todo mundo, falou que ia atacar uma bomba lá no Irã, ia acabar com toda a população. E loucura, enfim. E aí deu o que deu, parece que chegaram ali a um certo acordo. Quanto tempo isso vai durar depende do quanto tempo o mercado vai cair ou subir. Tô de sacanagem, mas enfim.
um pouco desse balaio aí, né? Desse lobby que esses malucos estão fazendo, tá? Então, porque eu até fiz um post no Instagram hoje, tipo, isso aí pode até ter a promessa, né? Eu falei, a promessa do fim do conflito pode ter acontecido, mas a guerra do Bitcoin ainda tá para ser travada quando ele vir encontrar com esse amigo aqui que vocês sabem muito bem, que é a nossa faixa de bull market, tá? Porque vocês já estão careca de saber que a gente só vai voltar a ficar animado quando ele começar a passar por cima dela, querer ficar aqui em cima, quebrar a faixa de 50, aí sim nós teremos um possível novo movimento de alta a médio e longo prazo, né? A gente sempre olha no gráfico semanal, que é justamente esse rompimento da faixa de bull market, sustenta acima dela, quebra de 50 depois, e aí vai embora, né? Sabor cessar fogo. Eu tô muito com o Vitão nessa, porque até já eu vou puxar essa notícia aqui, ó. Não é essa notícia. Bom, falando do Irã já, a gente teve aí que eles irão exigir que os navios ali que passam pelo Estreito de Hormuz paguem pedágios em Bitcoin. Já pensou os navios esperando lá a transação do Bitcoin ser validada para eles passarem, no mínimo ali uns 15, 20 minutos? Enfim, né? Vamos ver como é que vai ser essa história, se é algo que eles quiseram, se é alguma coisa paliativa, não é mesmo? E depois teve essa notícia aqui maluca também, logo depois, que o presidente Trump dos Estados Unidos e o Irã podem lançar um empreendimento em conjunto para cobrar pedágios no Estreito de Hormuz. Então, da guerra à paz, a parceria, né? Que loucura, né, galera? Mas, enfim, eu já não consigo acreditar mais em nada. Para mim, tudo é possível, tá? Mas, enfim, seria uma grande virada de narrativa se de fato fosse nessa direção aí, né? Vai virar a taxação ali e a taxação vai ser em Bitcoin. Então, loucura, né? Quero ver acontecer, quero ver as consequências disso, se esse empreendimento vai rolar mesmo, né? Do outro lado da história, nós tivemos aí um ataque, né? Nos tubos ali de petróleo, né? Na Arábia Saudita. Nós temos aqui que o Estreito de Hormuz estava fechado, um dos únicos pontos que estava passando uma grande quantidade era aqui, né? Cerca de 7 milhões de barris por dia, e foi atacado. E aí vem a história, quem atacou? Ninguém sabe. Aí se descobrirem que foi o Irã que atacou, bom, acredito que a guerra não vai ter fim daí, pode ter mais um rebuliço. Então, bom dia na parede, né? Foi o que eu falei. O Trump cada hora fala uma coisa, principalmente nesses momentos. E o preço acontece, narrativas justificam depois. Então, aquilo que eu já menciono para vocês. Espero mais lateralização baseado em todos os cenários que a gente já falou nas semanas passadas e o encontro do Bitcoin com a faixa de bull market. Então, essa batalha ainda vai ser travada e eu quero muito ver o que vai acontecer, porque existe uma grande possibilidade de rejeição aqui, galera. A gente testa um novo fundo, um fundo duplo, ou brinca com essas faixas aqui de 57 a 54 mil dólares, porque foram as faixas que a gente mapeou muito nas semanas passadas, né? Inclusive, a gente falou do Point of Control, né? Do POC de ciclos passados e do ciclo atual. Então, a gente teve ali o fundo do mercado justamente no POC daquela época de 2018. Em 2022, nós também encontramos o fundo perto do POC em 2022. E essa estrutura que nós estamos tendo aqui, ela está em 54, 72 mil dólares, que para mim seria o possível fundo desse mercado, né? Hoje nós temos aqui aquela média que a gente está calculando, ainda está em 22, abaixo de 23%, não chegou ainda a 25%, que mais ou menos está dentro dessas faixas também de 52 a 72 mil dólares, né? Então acho que a gente está muito próximo mesmo de fato, como eu falei para vocês nas semanas passadas, estamos mais próximo de um fundo do que muitos acham. Então, para mim, essa é a visão e acredito que essa lateralização deve continuar acontecendo, enquanto a macro, o resto não consiga se alinhar para a gente conseguir puxar ali pontinhos mais altos, tá? Relacionado aqui a esses pontos, né, galera, a gente tem demanda de ETFs e que acaba sendo um ponto importante. A liquidez global, ela continua em queda, né, a gente pode ver aqui claramente ali, de acordo com o gráfico aqui da Cross Border, então continua em queda. Então, quanto liquidez é retirada do mercado, Bitcoin sofre e eventualmente vai continuar sofrendo até que haja mais liquidez no mercado, corte de juros, etc., entre outros mecanismos
que tem ali, né? Então, é isso. Liquidez manda no jogo, a gente sempre olhou para esse patamar aqui. Outra coisa que manda no jogo que a gente sempre falou é em relação aqui dos ETFs, né? Do fluxo dos ETFs. E a gente tem aqui esse cenário baseado na Econometrics, né? A gente pode ver aqui os cenários de março que eles colocaram, né? Ou seria a linha pontilhada, ou seria o baseline, ou seria o downside, né? Ele acabou pegando um upside aqui um pouco mais superior e agora eles projetaram mais uma vez esse caminho para as próximas semanas aí para até o fim de abril de 2026, baseado no fluxo dos ETFs. Então, o upside cenário seria uma compra de cerca de 23 mil bitcoins ao longo desse mês, né? O que em preços colocaria ele aonde que vocês acham? Aqui, em 78 mil dólares, né? O ponto bullish deles. E 78 mil dólares é aonde? Tadã! Na faixa de bull market, tá? Então as coisas continuam corroborando, as coisas continuam se alinhando. Então vai ser um momento de bastante importância e bastante ânimos, mas não para vocês, que vocês estão preparados para esse movimento, né? Se a gente pega aqui a relação do cenário bearish, eles falam aqui até 47 mil dólares, né? Eu acho que vai ter muita barreira ali em cima, foi o que eu falei, o point control em 54 a 77 mil dólares ali, certo? A 77 mil dólares ali, então acaba sendo complicado. Não excluímos essa possibilidade, porque nós sabemos que existe VPVR nessa faixa, inclusive a gente mapeou nós mapeamos um possível caixa, né, para essas regiões aqui, que são as regiões majoritárias, né, aqui, ó, aquela região dos 47, 40 e poucos K, e tem aquele indicador também do The Rational Roof, que mostra mais ou menos essas regiões de 46 a 47K, baseado no preço de drawdown e no realized price do Bitcoin. Então, ligeiramente a gente cai abaixo do realized price aqui, né? Hoje praticamente estamos chegando lá, e aqui são os drawdowns baseados, levando àquela lei que a gente já falou aqui dos diminished returns, né? E Lightning Cycles, que é justamente a gente tem cada vez quedas menores e altas menores também, menos exponenciais. Então, colocaria nessa região, então não ignore, tá? Embora eu acredito muito que o fundo pode ser ali em 54K, eu vou deixar a caixa justamente estruturado como a gente já mapeou. Isso aqui é do ano passado, galera, essa estrutura aqui de DCA, certo? E a gente vem executando ela, tá? Então, eu continuo ali na mesma visão, com os mesmos patamares, mapeando dessa forma aí, tá? Quem continua comprando e dando base, né, mudou um pouco, não é diretamente os ETFs, mas sim o fluxo de corporações, empresas de Bitcoin, empresas comprando Bitcoin, não as mineradoras, porque as mineradoras aí a gente teve uma grande venda, inclusive, eu esqueci o nome da mineradora que vendeu, mas vendeu para um caramba, né? Esse primeiro trimestre, a gente consegue ver uma grandíssima saída aqui no primeiro trimestre de 2026, e a majoritária que está comprando, vocês devem imaginar quem é, né? É a Strategy, certo? Que se inclusive, se ela para de comprar, a gente eventualmente vai ter o quê? Uma redução nisso daqui, e eventualmente uma redução na quantidade de compra de Bitcoin por mês, o que tende a afetar esses cenários aqui. Mas mesmo o cenário otimista, galera, ele bate na faixa de bull market, tá? Então, acompanhar os fluxos dos ETFs, como a gente falou, acompanhar ali as compras da MicroStrategy e a saúde dos mecanismos deles, enquanto eles conseguem estar captando, levantando capital para estar comprando mais naquele mecanismo Strat, que a gente até fez um post sobre isso, é top. A gente pode continuar com as compras. A gente começa a ter um pouco de coisas ruins ali acontecendo, eles tendo que parar um pouco das compras. Esse número de compras aqui mensais devem cair, o que deve afetar um pouco o Bitcoin a curto prazo, tá? Mas essas são as faixas de preço, acredito que nada mudou em relação a isso, e essa batalha ainda está para ser travada, tá? Lembrando, essa questão da guerra, todo esse rebuliço aqui acontecendo também. Do lado de DeFi, a gente tem mais um lobby acontecendo por parte de bancos, né? A gente sabe que o Clarity Act ele foi rejeitado para que o mercado cripto oferecesse yield nativo através do SDC, então basta você segurar o SDC e isso daí começa a gerar yield para você, só que isso afetaria muitos bancos, né? E
a Casa Branca ela apresentou uma pesquisa muito interessante, meio que explicando o porquê do medo dos bancos, né? Porque a gente está falando de cerca de 6,6 trilhões de dólares que sairiam da mão dos bancos e eventualmente iria para o mercado cripto se esse switch, né? Se você pudesse ganhar esse yield nativo de fato em stablecoins. Então é um lobby gigantesco aqui por parte dos bancos de ficar atacando o mercado, falando um monte de baboseira, porque o dinheiro ia sair da mão deles, né? De certa forma. Só que eles são bobinhos porque, na minha visão, eles poderiam estar aproveitando isso também, oferecendo através da plataforma deles, sei lá. Mas, né, eu acredito que boa parte das pessoas também iriam optar pela autocustódia e manter isso na tua própria mão e ganhar o yield nativo ali. O que seria maravilhoso, porque a gente, querendo ou não, assume risco segurando stablecoins, né, galera? Então, eu acredito que isso... Mais uma vez, como mencionei para vocês, muito dessa frase de não é questão de se, mas sim de quando. Eu acredito que isso deve de acontecer, esse yield nativo deve de vir acontecer, porque stablecoins, cara, eles fazem muito dinheiro sem fazer nada, né? Basta emitir, comprar mais dívida, emitir mais dólares, 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 e isso aí fica um looping, um flywheel que nós chamamos infinito, né? Porque as stablecoins estão no mercado, elas rendem juros, isso gera lucro. Eles pegam isso, podem comprar mais dívida e emitir mais stablecoins. E isso daí fica num ciclo infinito, né? Eles só terão alguns certos problemas quando esse yield começar a vir mais próximo de zero, né? O yield ali, eu digo, a taxa de juros americana, né? Hoje está em 3,5, quanto mais cai, o rendimento deles cai também, e aí eles deixam de lucrar um pouquinho, mas de certa forma, de outro lado, os caras conseguem pegar milhões e milhões de dinheiro emprestado, porque vai estar juros baixos, enfim, tem uma série de mecanismos financeiros, e isso obviamente estimularia muito o mercado de risco se os juros fosse para zero, fosse para baixo, né? Não estou falando que isso vai acontecer, é uma hipótese de 1%, né, galera, né? Que a gente só estou trazendo aqui o cenário para o mercado de stablecoins, tá bom? Dado esse cenário, o que nós temos aqui? Comparando um pouco do mercado acionário, o PE, né, o PL, preço sobre o lucro que nós temos aqui, caiu bastante, o que mostra um mercado possivelmente barato, né? As estimativas de ganhos do S&P 500, das ações do S&P 500, a gente teve aqui uma queda no primeiro trimestre aqui, ó, de 2026, mais uma expectativa alta para o segundo, terceiro e quarto trimestre aqui, ó. E a gente pode ver um pouco da reação do mercado de acordo com essas expectativas. Então, se a expectativa acaba caindo, o mercado acaba sofrendo, né? Aqui a gente teve 2020, a expectativa subindo, eventualmente nós temos uma recuperação, um movimento positivo no S&P 500. Expectativas caindo, a gente tem uma leve sentido no mercado, expectativas subindo, aqui foi um pouco diferente, né? A gente teve umas altinhas aqui, a gente tem um mercado um pouco mais em alta. Essa aqui é a projeção, né? A gente está falando de 17%, 19% e 15%, o que é a projeção aqui meio bem otimista na minha visão, mas se acontecer eu não estaria reclamando também, mas não é o meu cenário base, né? Petróleo foi para a lua, como a gente bem sabe, o preço da gasolina, né? Aqui em Curitiba está em cerca de 7,20. Eu nunca tinha visto esse preço, o máximo que eu tinha visto, acho que foi na Covid, foi 6 e pouco, 6,80, 6 e alguma cacetada. 7,20, o bagulho é louco mesmo, mas enfim, vamos ver se com esse ceasefire, né, a gente tem uma ponta positiva aqui. A gente olha aqui o preço do petrolinho, voltou para cerca de 97 dólares, mas ainda continua em alta. E a gente já fez um estudo também baseado no preço do petróleo e na projeção do Goldman Sachs aqui, o quanto isso poderia acabar chegando e o quanto seria ruim, né? Os cenários aqui, baseline, cenário pessimista, cenário super pessimista e cenário de super pânico, né? A gente fez bastante sobre esse estudo, a gente trouxe isso também, beleza? Já vou abrir as dúvidas aí, a gente já bate as dúvidas, tá, galera? Em relação aos ETFs, né, a gente tem aqui ETFs, a Ethereum, achei esse post aqui interessante da Cointelegraph, onde eles falam que o preço da Ethereum foi definido por áreas de demanda nos últimos 3 ciclos, né, 2017, o boom dos ICOs, lançamentos de moedas e tudo mais, 2021, DeFi e NFTs, né, agora ele fala Now, stablecoins RWAs, mas família, isso aqui, galera, 2023, 2024 e 2025, porra, né? Foi isso que o cara categorizou esse ciclo. E olha que nem subiu tanto assim, né?
A gente teve outras narrativas de meme coins, etc. ali, que pamparam Solana e tudo mais, mas essa narrativa de stablecoins RWAs aconteceu neste ciclo agora, na minha visão. Eu acredito que na minha visão, que no próximo ciclo, o grande falatório vai ser duas coisas. IA e CQ. Computação quântica, tá? Na minha visão. Beleza? Essas são as duas narrativas que eu acredito que deve moldar um pouco do mercado, próximas geminhas, próximas promessas, próximas mudanças, né? Agente de IA, pagamento, integrações, APIs, etc. E computação quântica resistente à computação quântica, tá? Então, eu acredito que algoritmos, carteiras existentes, isso aqui deve de pegar, na minha visão, nesse próximo ciclo aí, tá? Tanto que quando já teve essa questão do Google ali, Zcash, entre outras moedinhas, até deram uma pampada, mas como o mercado está fraco, não tem muita atenção, acredito que isso ainda não se desempenhou. Beleza? Outro ponto, falando de altcoins, né? A gente tem aí no mercado, olha a quantidade de tokens que teve, nós estamos aí com cerca de mais, a gente sabe que é mais, né? Mas o que dá para contar, o que é um pouco mais viável, né? Ter pelo menos um pouco de valor de mercado, mais de 40 milhões, galera. Então, isso mostra que cada vez mais lixo no mercado e um maior trabalho da nossa parte de fazer análise, de encontrar coisas que realmente façam sentido. Beleza? E, para a gente ficar todo mundo feliz, galera, achei legal esse estudo aqui do mercado Bitcoin, que ele mostra, né, dados referentes a 60 dias após cada acontecimento. Então, escalada do dos Estados Unidos e Irã, 60 dias depois. Esse aqui nós temos o preço do Bitcoin sempre reagindo positivamente. Início da Covid-19, invasão da Ucrânia, crise bancária dos Estados Unidos, desmonte do carry trade, que a gente viu isso aí lá no ano passado, Liberation Day, né, as questões das tarifas, e novamente o conflito dos Estados Unidos e Irã. Então, gente, Bitcoin sempre vai reagir primeiro, tanto para baixo, tanto para cima. Então, a médio e longo prazo, como a gente até começou essa live aqui, a tendência é de alta e vai continuar subindo no próximo ciclo. A gente está tendo essa janela agora de acumulação para a gente conseguir estar nos preparando para a próxima grande pernada, que eventualmente pode ser grande na minha visão, como foi todas as outras pernadas foram grandes, né? E, enfim, a gente só precisa passar para cima da faixa de bull market. Beleza? Passei tudo, né? Em relação à liquidez, galera, e o plano do Fed, a gente mencionou lá atrás, cadê? Aqui, né? Que boa parte da liquidez do Federal Reserve, né, que a gente tinha falado aqui já, ó, compra de ativos, né, etc., ela vinha até metade do Q2. Então, o que está sendo injetado aí agora é para tampar o buraco. Por isso que a liquidez global está caindo. A gente só está tampando o buraco, né? Como a gente mencionou. Essa expectativa aqui, justamente, já foi mostrada, né? Vocês já estão careca de saber. A gente fez aqui a previsão da inflação, do forecast dos Estados Unidos. E a gente não, né? Macro e micro fez, a gente trouxe aqui de fato baseado neles aqui, porque acompanho também faz muito tempo, muito interessante, né? A liquidez nesse tempo já estava caindo e a gente falou para vocês sobre as três formas do que acontece com o preço do petróleo, do dólar e do Moving Index, como isso acaba se refletindo em uma liquidez mais baixa no mercado, né? Então é justamente isso que nós estamos tendo agora, beleza? Boa. Dúvidas, pessoal? Agora tô no chat aí. Show, galera. Gente, se vocês fizeram perguntas, ficou pelo meio do caminho, por favor, refaçam as perguntas. Só dá um Ctrl+C, um Ctrl+V aí. Brabo, Vagnão.
É a jerseira do The Five Bears. Fechou. O Brasil não está barato, ele é barato. Computação quântica vai ser a bola da vez. Acredito muito nisso. Carta RWA no protagonismo. Sim, até porque se fosse um grandíssimo protagonismo assim, Ethereum estaria voando. Não tá. É porque tem bilhões e bilhões de RWA lá dentro. Por isso que eu discordo um pouco. Sobre a inflação, pessoal, a gente teve aqui também um estudo da Macrimicro, que o Dr. Nice falou ali. Cara, a projeção ela não é tão pessimista assim, né? Baseado aqui nos 3 cenários do escalonamento desse conflito entre os Estados Unidos e o Irã, né? A parte otimista é que ela se mantém em 2,4%, a parte neutra do conflito é que ela vá para 2,6%, e a parte mais pessimista, né, se continuar os strikes, energia nuclear, o caramba e tal, seria para cerca de 2,9%, né, o que totalmente cortaria as expectativas de juro que a gente já meio que teve, né, por isso que foi um dos motivos de eu ter falado que a gente esperaria mais lateralização no mercado, porque eu não acho que o Fed iria aumentar os juros, mas sim segurar juros por mais tempo, e isso traria mais calmaria, mais lenga-lenga dentro do mercado. Né, se a gente for puxar aqui o break-even da inflação, deu uma boa disparada, né? Veio para cima da faixa de bull market aqui, as expectativas, né, de alta aqui. A gente está dentro desse canal aí já tem um tempão, né? Se a gente for puxar um pouquinho mais para cima aqui, ó, a gente está dentro desse canal aí já tem um tempo, desde 2022, ó, que a gente conseguiu derrubar a inflação aqui para baixo, né? Teve aquele momento lá de julho de 2024 até 2025, ela querendo subir, aí o meu pessoal ficou com medo de novo. Enfim, ela bateu aqui mais uma vez nessa região da banda aqui em cima, se é que a gente pode fazer um desenho de guardanapo aqui, né? Então tá dentro do canal ainda, certo? Se ela começar a flertar aqui para cima, um pouco preocupante, né? E se ela ficar muito tempo acima da faixa de bull market e ficar encontrando muito suporte acima dela, que é mais ou menos esse movimento aqui que a gente não quer ver, uma disparada desse lado aqui, né? Teve expectativas mais altas devido a esse conflito, mas se a gente realmente tem a paz, o que eu não acredito 100%, podemos estar indo para um caminho melhor agora, né? Por assim dizer. As expectativas estão ancoradas mais ou menos nessa região aqui. O Truflation trollou com a gente, porque enfim, os caras estão cobrando agora para a gente ver a taxa aqui da inflação deles, ó, mas lá dá 1,68, né, do Truflation aqui. Isso pode estar um pouquinho atrasado, então, enfim, não está tão ruim assim, digamos, né, não está tão ruim assim. Pode piorar, mas acredito que o maior dos cenários é esse, e o reflexo, acredito que vocês bem sabem, né? Pritoca, segura a tua pergunta aí, tá? A gente já muda de assunto aí pra IR. Finalizar, pessoal, tá? Nossa carteira aqui, time, isso aqui vai virar corte depois pra gente jogar lá dentro da aba de portfólios, tá bom? Então, vamos lá, defazeiros. Carteira, como vocês bem sabem, desde aquelas nossas últimas movimentações e compras de Bitcoin, 60, 62 mil dólares, enchemos o bolso de caixa e continuamos nessa estrutura aqui, com caixa rendendo um pouco. Eu nem posso chamar de compras, pessoal, porque isso são DCAs programáveis, né? Então,
eu tenho esse planejamento de que, tipo, se o caixa, o SDT, ele começa a vir para 49%, 50%, ele não vai sair muito disso daqui agora, porque o que gera em renda passiva, eu reaplico na renda passiva e o excedente eu vou lá e, compro um pouquinho de Bitcoin. E fica nesse flywheel até que a gente volte para cima da faixa de bull market, o Bitcoin comece a subir com força, aí a parcela de Bitcoin vai acabar subindo, minha parcela de caixa vai cair ali e eventualmente eu vou começar a trazer renda para começar a comprar mais altcoins ali, tá? Então, tá assim, vai ficar assim durante um tempo até que a gente volte para a faixa de bull market superior, tá? Então, depois daquelas compras massivas que eu falei para vocês mais fortes em 60k, 62k, não fizemos mais compras, a não ser essas compras de DCA programático que eu falo para vocês ali, que não interfere diretamente no meu preço médio, né? Porque, enfim, são compras pequenas, são compras parciais ali que ele vai mantendo, tá? Então, até porque a minha realidade é um pouco diferente, né? Meu preço médio ele tá baixo, tá mais baixo, eu ainda estou em lucro no Bitcoin, por causa dessas altinhas que a gente tem, e porque eu também venho, né, de ciclos passados ali, de 2022, né, ter comprado a 15, 16k, óbvio que o meu preço não tá nisso, né, tá bem mais alto do que isso daí, mas ainda tô ligeiramente em lucro, e daqui para frente, na próxima pernada, é pegar ainda mais lucro, e a gente vai fazendo esse flywheel aí, tá bom? Então, super importante manter o planejamento de vocês, tá? Manter o DCAzinho, manter a parcela de renda passiva, que isso é essencial para continuar ganhando dinheiro durante esse período de mercado, tá bom? Então, assim que tá a carteira, pessoal, sem muitos segredos, sem muitas delongas, continuamos fazendo aquilo que a gente já vem fazendo desde que a gente perdeu praticamente a faixa de 50, a postura ela foi super conservadora e olhando para o bear market, né? E agora estamos aí já 2 meses do ano passado, nós estamos no mês 4, estamos há 6 meses em bear market, né? O bom disso tudo é que, quem sabe, estamos próximo do fim dele, e vamos para cima, tá, galera? There is no exit strategy. Essa porra mesmo. Certo, galera. Vamos lá, alguma dúvida sobre isso daqui antes da gente mudar de assunto, pessoal? Bruno, não vejo assim, tipo, essa taxação de Bitcoin influenciando muito no preço, né? Eu não sei o que o Irã vai fazer com isso, se eles vão deixar em Bitcoin mesmo, se vai vender o Bitcoin daí, vai muito do que vai ser feito depois disso daí, né? Se de fato começar a acontecer, é mais adoção, e querendo ou não, mais adoção traz mais credibilidade, e mais credibilidade a médio e longo prazo é positivo para o Bitcoin, mas algo muito a curto prazo assim, acho meio difícil. Digamos que montei uma estratégia de compra de venda em Bitcoin. Matematicamente, qual seria a melhor forma de deixar essas compras e vendas programadas? Eu não teria como. Dá para você fazer, se você usa corretoras, o que eu acho que não, né? Dá para deixar compras pré-programadas ali, ou você pode utilizar as pools de liquidez para fazer isso, tanto na saída, tanto na compra desses ativos, né? Os NFTs viram, inclusive, utilizando uma pool para fazer DCA em Bitcoin até essas faixas de preço, né? Fizemos o DCA de Bitcoin, desmontei a pool, peguei aquele montante de Bitcoin e mandei para a rede inativa depois, tá? O que for melhor para você, certo? E outra, pode ser de você também. Todo dia tal eu vou lá e vou comprar X de Bitcoin. Você vai lá no dia tal, faz a sua comprinha e acabou, tá? Eu mesclo as duas coisas, né? Porque eventualmente eu tenho que mexer nas pools,
eventualmente eu tenho que tirar a renda de lá, eventualmente eu tenho que mexer num range ou outro. Então, aproveitando que eu já estou fazendo isso, já vou lá, faço a operação e tá tranquilo. Sim, Andrade. A Gênesis e majoritariamente também dentro direto do mercado DeFi, família. Que eu falei para vocês, todo caixa, tudo isso fica dentro do mercado cripto. Então já está dentro do mercado cripto. E aí eu só faço as conversões ali mesmo. NFT é como se fosse um portal após a compra do NFT? É quase isso, Ferreira. Você se junta, né, ao pessoal, digamos, avançado dentro do DeFiverso, você começa a participar das lives de quinta-feira que é exclusiva para os NFTs, você tem acesso ao DeFiverso sem precisar fazer renovações, porque enquanto você tem NFT, você tem acesso à nossa comunidade, a toda a plataforma DeFiverso, né? E essas lives de quinta-feiras que ocorrem, que são lives focadas no curto prazo, lives com, às vezes, pools para a semana mesmo, coisas mais curto-prazistas, mais avançadas, assim, de fato. Então, por isso que os NFTs é para quem já está formado e logo mais eu vou mostrar aqui, vou enviar a página para vocês poderem fazer o Mind, porque a gente fez uma mudança, né, nos NFTs, foi o que eu falei para vocês, a gente teve uma queima de NFTs, e a gente reduziu a quantidade deles para a gente conseguir estar com esse grupo ainda mais seleto, ainda mais fechado, e conseguir fazer coisas maneiras ali dentro com esse pessoal, que é o mastermind do DeFiverso, né? Um passo a mais depois que você fecha aqui o DeFiverso, os portais e tudo mais. E vai vir portal novo por aí, hein, galera? Vocês não achem que não. A gente tá... mano, é o DeFiverso, né? Seja em alta, seja em baixa, a gente continua construindo, continua trazendo coisa e vai vir coisa muito maneira nesses próximos meses, não vou nem falar muito, nesses próximos meses aí agora vai vir uma parada muito maneira que tá para acontecer, acredito que vocês vão gostar bastante. Pelo menos vocês sempre gostaram, né? Então acho que vocês vão gostar bastante. Plataforma de pool de BTC está sendo melhor em qual nesses meses? Dá uma olhadinha lá, galera. Veja volume, veja TVL, faça aquilo que vocês aprenderam dentro dos módulos, tá? Mas eu estou utilizando muito mais a Uniswap para fazer pool de Bitcoin. E agora tem menos NFTs disponíveis para compra. Sim. Acho que eu não sei se tem algum NFT listado, eu acho que nem sei se tem NFT listado. Mas tem poucos agora para serem mintados. Eu acho que só tem... caramba! Eu acho que só tem 100 DeFizeiros para serem listados, para serem mintados. Caramba, eu não sei por que o OpenSea tá sabotando a gente, mas na barra de pesquisa não tá funcionando. Eu mandei aqui o link. O Pepino mandou também. Mandei o link no chat. Mas listado tem 3 NFTs. 0,9 Ethereum, mais ou menos. 0,9 e 0,95. Quero achar aqui, porra. Olha que filho da puta. Deixa eu abrir aqui, pessoal, pra vocês verem. Qual é? Nossa coleção já tem volume mais do que suficiente para vocês aparecerem aqui, cara. Tá aí, galera. Gangue dos aliens, tá? Logo mais... Vamos... Vai passar um pouquinho da hora hoje, não tem problema. Mas, Tchegones, pode passar o link, por favor, para nós. Gente, o Evandro perguntou aqui, onde que eu estou fazendo pools e stablecoins? Galera, eu não sei se vocês estão fazendo pool mesmo, gente? Vocês estão aplicando o que está nos módulos? Porque assim, se vocês estão fazendo, gente, só pela interface da parada, vocês já conseguem saber aonde eu estou fazendo. Tipo assim, do print ali, só pelo jeito que tá o negócio. Vocês já sabem onde é que eu estou fazendo. Se é fundo escuro, com uma interface diferente, você sabe onde eu estou fazendo.
Galera, pô, chinelada quando necessário, tá, gente? Mas assim, cara, só pela interface, só pelo print que é postado, vocês sabem aonde que eu tô fazendo. Não tem como não saber, a não ser que você não esteja utilizando. Deixa eu ver aqui. Até porque tá escrito, pessoal. Normalmente o print vai assim, ó. Qual a interface é essa aí? Ah, tranquilo, Evandrão. Então, beleza. Tá aqui. Aê. Aqui, ó. Galera, então temos, tá? O Might liberado, tá? Nesse link que o Night enviou aí para vocês, certo? O que tem que fazer aqui, tá? A Might está ativo, conecta a tua carteira, conectou a carteira, justamente só ter o Ethereum aqui na carteira para pagar a taxa de gás e fazer o Might dele, tá? Temos 295 de gostei disso aqui, cara. De 420 NFTs, tá? Então, literalmente, faltam 125 aliens, 125 aliens para serem mintados, né? Então, é isso daí, tá? Tem a questão da raridade também, aqui tem todos os benefícios dentro da página, né? Os ingressos para o evento, a sala secreta, poder de... Mano, é tudo, tá? Tem os nossos encontros, os eventos aqui. Vocês sabem que o DeFi Fest desse ano a gente já falou de como é que vai ser, né? Só vão NFTs, cada NFT tem a possibilidade de trazer um convidado, né? E os aliens e os DeFizeiros que quiserem ir têm que ser convidados por esse NFT e terão, obviamente, que adquirir o ingresso, tá bom, galera? Então tá tudo aqui destrinchado para vocês, tá? Não tem segredo, certo? Conectou a carteira, mintou, alegria pura. Rapaz, gente, por favor, façam perguntas. Mano perguntou, entrei com 12k doll impulso. Com a queda, estou com 4k doll mais ou menos. Considera esse valor como capital de giro ou posso almejar voltar 12k doll igual quando comecei, em março de 2025? Um pouco do que eu falo para os mentorados, tá, galera? E trazendo um pouco dessa filosofia para vocês. Não sei se essa pool ela é de Bitcoin ou não, tá? Mas quando isso acontece, depende muito do seu objetivo também. Se você montou essa pool para gerar somente taxas, eventualmente você poderia ter saído nela no meio do caminho antes dela cair tanto assim. Mas se a intenção era você conseguir fazer um DCA de Bitcoin, enquanto você conseguia coletar algumas taxas, porque essas taxas elas sempre vai ser 50-50, 50% de Bitcoin, 50% de USDC, praticamente seu DCA está feito, né? Eu não sei o range que você colocou também, certo? Tinha que ser um range um pouquinho mais, dependendo sempre respeitando faixas de preço para você conseguir fazer esse DCA. Então, o DCA que eu fiz, os DeFizeiros viram montando uma pool de Bitcoin mais ou menos até a faixa dos 62 mil dólares. Então, o Bitcoin, quando ele foi para 60 mil dólares ali, o que eu fiz com a minha pool? Eu desmontei, porque o meu DCA e o meu objetivo ali foi cumprido, e essa parte aqui dessa pool, ela fez o quê? Ela foi para a minha parte de holding da minha carteira, e a renda nova que entrou para mim, de trabalho e tudo mais, eu não fui lá e montei
outra pool de DCA ou comprei mais Bitcoin. Eu coloquei ela lá na parcela do caixa para ela ficar rendendo como caixa para mim. Então você pode fazer essa troca, essa estruturação. Se o DCA aconteceu, aquela parte que antes era renda passiva vira hold. No teu próximo aporte, não vai comprar Bitcoin, não vai fazer o mais hold. Por quê? Porque você já fez esse objetivo, já concluiu. Então bota ela lá para renda passiva, para que esse dinheiro seja trabalhado e eventualmente numa nova oportunidade de preço mais baixo, aí você vai e coloca ela, tá? Coloca esse excedente, o que vem de fora, o que foi gerado dentro da renda passiva ali, tá bom? Faz sentido? Pôs a conta como indicação, quanto podemos indicar? Eu acho, caramba, eu me confundi com o jogo. Indicar o que, Rolisson Zera? Acho que ele tá perguntando sobre quantos convidados o NFT tem direito. Ah, sim. Um convidado, família. Um convidado, tá? Isso, um misto dos dois, focando em DCA e também em taxas. Então, menos mal, Manu, tá? Porque justamente isso aí pode virar hold, já fez o teu DCA, e o que for entrando agora, você pode justamente pegar. Por quê? Porque eventualmente, porque esses 4K doll agora, quando o mercado voltar a subir, ele virou tudo Bitcoin, ele vai valer, né? Na minha visão, na minha convicção, se eu tivesse no seu lugar, ele vai valer mais do que 12K doll, né? Porque o DCA foi feito. Então, hoje está 4K doll. Ano que vem, pode ser 15, 20 doll, né? Dependendo da valorização ali que a gente tem, certo? Mas da próxima vez, tenta programar um pouco mais, dividir um pouco mais, né? Não quero ficar fazendo pergunta também sobre o seu capital e tudo mais, mas divide um pouco mais para que você consiga pegar mais faixas de preço ali. Então, o que dá para fazer é montar, às vezes, deixar 3 pool montadas já, entendeu? Tipo, de 80K, 70K, tenho 30 mil dólares. 10K doll de 80K, 70K. De 70K, 60K, coloco, 10, 12K doll, né? Depois vem o teu aporte na faixa de preço menor, você coloca um pouco mais, para que as suas compras sejam cada vez maiores dali para baixo. Tá, vamos mudar de assunto agora então. Uhul, parabéns, doutor Nice, tamo junto, cara, parabéns a galera, emite todos os certificados, tá? Quem fez aí tal mesmo já recebeu os certificados, beleza? Top demais, manos e manas. Couto, não é por nossa vontade, tá, irmão? Se dependesse por nossa vontade, faríamos em todos os estados para beneficiar todos os defazeiros. Mas é que os maiores e principais eventos cripto acontecem em São Paulo e Rio de Janeiro. Até eu que sou de Curitiba fico triste com isso, porque é a realidade. São as maiores cidades, os maiores polos e os principais e os eventos que vale a pena ir, onde você vai poder fazer uma grande rede de networking, conversar com a galera, conhecer projetos, se aproximar, é São Paulo e Rio, não tem como fugir, tá? Galera, puxando um pouco do assunto aqui para tirar dúvidas de vocês sobre o medo aí que vocês estão falando, começando pela pergunta do... Cadê o Pritoca aqui? Aqui. Mano, fiquei apavorado no ama de ontem. Se depositar na Piquenique sem passar por corretora, já para carteira e gastar pelo cartão, tem como rastrear só porque paguei com Pix? Fala sobre. Tá, vamos pegar esse ponto primeiro. Gente, o rastreio, ele é do Pix. Você fez o Pix, isso aí vai estar documentado, isso aqui vai estar na rede Brasil, né? Vai estar ali, você fez o Pix para tal lugar, certo? Agora, dali para frente, a história ela pode mudar um pouco, como eu mencionei para vocês, né? Porque, tipo assim, você fez o Pix para dentro da Piquenique. Aí tem a questão do reporte automático da IN 188, o que você faz dentro da Piquenique, o que você faz dentro de uma Binance e tal, eu tenho que
confirmar isso em relação ao João, mas teoricamente eles não fazem, não é para fazer o reporte direto, tá? Por isso que é importante vocês, a gente lançou o Gênesis P2P, porque não tem o KYC e é mais anônimo do que outros meios ali, por isso que se chama P2P, por isso que a gente trouxe aí o Gênesis P2P para vocês, tá? Dado esse cenário, você fez em dólar, foi para a tua carteira, né? Gente, o rastreio, a blockchain, ela é pública, ela tá ali, verificável, mas a questão é, tipo, só vai dar problema, gente, se você fizer merda aqui no sistema brasileiro. Então, você declara na Receita que você não paga imposto. Mas aí, nas suas contas bancárias, você movimentou muito mais do que está lá. Isso pode gerar um alerta ali dentro da Receita, certo? Essa questão pode gerar um alerta ali dentro da Receita. Agora, se você gera ganhos, está tudo dentro do mercado cripto, você não sai desse mercado e fica lá dentro, isso daí não tem como diretamente você ser exposto à Receita ir lá pegar, porque isso está sendo gerado dentro lá do mercado cripto, sabe? Dentro do mercado cripto. Então, o Pix não tem como a gente fugir porque porque está dentro do nosso sistema bancário, né? Agora, o gasto desse dinheiro, sendo em cartões internacionais, não tem como saber, a não ser que você tenha um problema e a Receita chega lá na Visa e fala, ó, galera, preciso dos dados aqui de transação desse camarada aqui. Assim, dessa forma, vai ser entregue. Mas, por si só, os cartões internacionais, eles não vão estar reportando os seus gastos para a Receita aqui, né? Aqueles que têm base fora, certo? Então, Cast, EtherFi, Redot Pay, os cartões que estão fora, que não têm base aqui, que estão fora, eles não fazem um reporte. Então, os seus gastos, eles não vão estar sendo diretamente reportados. A não ser que você entre em uma malha fina, a não ser que você faça uma grande de uma besteira, para que a Receita vá atrás de você e peça os dados e fale, ó, precisamos dos dados aqui, e a Visa vai entregar. Não tem como, ela vai entregar. Mas, se você chegar a esse ponto, e para chegar nesse ponto, galera, tem que pisar muito na bola. Até porque, eu sei aqui, tem boa parte dos defazeiros, a Cash, inclusive, ela divulgou, né, no final do ano passado, o gasto que foi feito dentro do cartão entre 2025. Eu tenho certeza que se esse gasto fosse feito em cartões de créditos, aqui, no Nubank ou qualquer coisa assim, de muitos defazeiros, iriam provavelmente, né, ter um probleminha. Mas não tiveram, porque esses gastos eles não são diretamente reportados. O Tiagão falou uma parada importante também. Assiste o portal do hack, galera. Tem o Railgun que a gente ensinou lá. Tem muito mecanismo de privacidade que foi ensinado para vocês aqui. É só vocês utilizarem. Então, o Pix, não tem como fugir. Mas a partir dali, pessoal, os gastos, né? Porque como é que a Receita vai ver? Fala, pô, o cara tá declarando que ganha 5 mil, mas tá gastando 15. Beleza, esse é um problema. Mas você não está gastando 15 no sistema brasileiro, você está gastando 15 em um sistema que não vai ser cruzado se você não ferrar muito esse sistema atual aqui. Então, por isso que eu falo. A Cash me bloqueou porque eu gastei muito. Como assim? Que loucura? Os caras são burros, estão fazendo isso. Não. Os caras estão deixando de ganhar dinheiro, né? Pô, vou bloquear o cara porque ele tá gastando muito. Mas beleza. Pô, vou bloquear meu cliente, que ao gastar me dá dinheiro, eu vou bloquear ele. Pô, meio loucura isso daí, né? Mas não sei qual que é a de cada um. Você fez isso, toca de cartão, família. Tá? Eu tô planejando trazer uma parada legal aí pra vocês, porque tá rolando uma paradinha massa e quero trazer também pra vocês aqui. Não, GH, não é difícil não, pô. É uma máquina especializada para comprar Bitcoin. Tem várias maquininhas hoje que dá para fazer esse trabalho para você. Tranquilaço. Mas a questão se vale a pena é outra história. É por isso que eu falo, gente. O Knight falou ali, gente, teve gente que comprou casa, teve gente que comprou carro, teve gente que comprou caminhão no cartão da Cash. Tipo, em cartões cripto. Entendeu?
Se vocês colocam o CPF na nota, família, aí é loucura. E como declara se comprou uma casa? E aí? Aí é a questão. Você tem que ter pelo menos um histórico com a Receita, um histórico tributário que vai dar pelo menos uma margem para isso, né? Você não vai declarar que você ganha 5 mil e comprou uma casa de 1 milhão, família, e colocar no teu nome. Porra. Só dando uma complementada aqui na live de ontem. Pô, fiquei assustado e tal. Cara, o serviço ali da Declare Cripto é justamente para você ver o quão ruim a tua situação pode ser, né? Você vai dar uma olhada lá, se tem muita coisa pendente, pô, cara, é provável que você vai ser achado em algum momento. Então, fique em dia com a Receita. Porque é exatamente isso, pô, você vai comprar um carro, vai comprar uma casa. Cara, inevitavelmente você vai ter que ter o lastro de onde esse dinheiro veio, né? Não dá pra passar 100% batido, querendo ou não. Se você quer ter coisas no mundo Fiat, você quer gastar no mundo Fiat, você vai ter que estar regularizado com ele, né? Não dá pra você, pô. Porque isso aqui é exclusivo nosso, entendeu? Se você vai para Portugal a gente não precisa declarar. Não precisa declarar que você tem. Fala, pô, foi lá e comprei uma casa com cripto. Da onde vem esse dinheiro? Falou, pô, vem de um hold que eu fiz, eu comprei cripto lá 1 ano atrás, tô aqui em Portugal, holdei isso durante 1 ano, fui lá e fiz a compra. Beleza. Só que o nosso país, literalmente, é uma merda perante a essa questão fiscal. Porque os caras quer abocanhar esse pedaço de bolo em todos os lados. Infelizmente, não tem muito para onde correr. Quer dizer, tem, né? Mas fazendo as coisas direitinho, desde o início. E outra, declarar é diferente de pagar imposto, galera. São 2 coisas diferentes aqui, certo? Eu declaro que eu tenho X, né? Mas não preciso pagar imposto porque não realizei, certo? Ou o que dá para ser feito também, você realiza e recompra, porque daí teu preço médio vai acabar aumentando, né? Você realiza dentro da isenção que a gente tem de, acho que é 35 mil reais, se não me engano, realiza, faz a recompra, teu preço médio sobe, aí você não vai ter lucro nessa operação, e aí você pode declarar e não vai pagar imposto, né? E isso vai dando margem. Só que você pode separar, até um pouco da visão que foi trazida também de outros contadores, o mundo cripto e o mundo fiat. Utiliza o mundo fiat para dar base nos seus planos futuros, né? E a outra parte que, se você quiser manter fora, você pode manter fora. Entendeu? Galera, declara que você comprou Bitcoin em 126 mil, 120 mil, entendeu? A hora que ele começar a se aproximar desse preço, vende e recompra, entendeu? Começou a passar um pouco, vende e recompra. Super simples. Simples não é, gera uma complexidade, óbvio, né? Por isso que tem soluções que a gente trouxe ontem para que vocês tenham um pouco mais de visão sobre isso, sabe? Cadê o nosso sonoplasta? Atenção agora, galera, às 8h07. Tá aí, toma. Toma. Patrasca, clico aqui para conectar a carteira e não acontece nada. Como faço para ser NFT? Time, por favor, dá uma ajuda aí pro Patrasca conseguir mintar NFT.
Fechou, meu povo lindo? Ter vários cartões cripto ajuda a não entrar no holofote do leão? Cara, talvez, né? Se distribui mais os gastos, não fica concentrado em um só. Para obter o certificado, é só fazer novamente os testes. Sim, agora, galera, tem que. A nova turma vai vir na semana que vem e as provas vão sendo liberadas conforme. Aí vocês vão ter que passar pelo processo para fazer tudo. Né? A gente abriu uma ala de janela na semana passada, como a gente mencionou, tal, aqui em live. Essa ala foi fechada na semana passada. Agora tem que fazer o fluxo direitinho, tal, para emitir o certificado, beleza? Realizar todas as provas, passar na média de todas as provas, e aí sim consegue mentar o certificado. Tamo junto, Manu, com certeza, tamo junto. Curitibinha, nossa cidade querida. Pepino falou outra coisa também que eu repeti muito para vocês aqui, família. Buy, borrow and die, né? Compra Bitcoin, declara, beleza, 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 beleza. Pô, quero usufruir desse dinheiro. Coloca em colateral na ave, pega dólar emprestado e torra. Pronto, você não tem tributo sobre capital emprestado. Gente, a elite faz isso. Só que com ações, imóveis e tal, né, etc e tal. A gente pode fazer isso tranquilamente. Boa, galera, boa. O número mágico é de cada um mesmo, cara. Não tem muito o que fazer. Porque aí são várias possibilidades, né, família? Claro que a realidade, o poder de compra vai mudando com o tempo também. Mas, assim, juntou 5, 10 bitcoins, um dia vai valer US$ 1 milhão. Pode pegar uma parte disso, né? Foi o que eu falei, vocês vão ter dinheiro, família, vocês vão ser ricos. Tira uma dupla cidadania, vai para um lugar maneiro aí, fica um ano lá, né? Realiza, faz a parada. Depois que realizou, pega essa grana, coloca para trabalhar em renda passiva, a outra parte continua crescendo. Tempo ao tempo, galera, vai dar bom. Vocês já são ricos, família, vocês já são ricos. Isso aí não é papo de coach, não. Essa porra realmente é visualizar, galera. É visualizar e ir atrás. É isso aí mesmo. Isso aí, doutor WM. Nós já somos, família. Vai pra trás. A galera tá pedindo pra viajar, né? No marketing não queriam que eu viajasse. Queriam me prender em casa, seu sapato. Tô querendo viajar mesmo, família. Minhas sessões acabaram, cara. Porra, triste, cara. E eu também tô cansado de pegar onda de direita, mano. Eu preciso treinar. Preciso treinar meu frontside, pô. Faz tempo que eu não surfo de front. Sem cajuzinhos à vista, família. O cajuzinho é o BTC nesse momento.
Ah, que da hora, mano. Fez um bom negócio, pô. Agora é paciência, galera, porque a gente tá pegando essa janela de acúmulo, de acumulação para o próximo ciclo. Então não foquem no curto prazo, foquem no próximo ciclo, tá? Eu falo muito isso porque foi o que eu fiz bastante, praticamente nesse último ciclo que passou, né? Foi o que eu falei, eu entrei em 2020, consegui pegar uma alta legal até 2021, ali começo de 2022, vem o bear market e, cara, boa parte do que eu fiz, DeFi, interagir com protocolos, coisas novas vão surgindo, as narrativas começam a se criar, como eu falei para vocês, IA, computação quântica, tal. E uma hora que a gente voltar para cima da faixa de bull market, galera, aí a gente começa a sonhar, a pegar alguma parcela da nossa carteira, pegar algumas altcoins esse meio do caminho que façam sentido, né? E aí, a multiplicação ela vai acontecendo. Surfista, tô querendo ir em julho, mano. O clube aqui tá organizando uma viagem pro Ticama em julho. Tô querendo muito ir. Preciso convencer a Bruna. Pô, deve ser animal, cara. Deve ser animal. Só que tem que dar sorte também de pegar um swell maneiro, né? Acho que vai estar frio pra lá esse momento, então, bom, vai ter que cair de Long John, mas simbora, maior esquerda do mundo, família. A esquerda mais longa, já pensou, cara? Caraca, mano, 20, 30 segundos de onda, meu Deus do céu. A perna vai cansar, mas, nossa. DeFi Fest fim do ano, família, tá? Mais pro fim do ano. Hã? Fechou então, galera? Temos? Então temos, galerinha. Gente, essa sexta-feira não teremos live, tá bom? Descansa aí para vocês, para o time também. Semana que vem, né? Turma nova, pessoal novo aqui na comunidade, tá? Talvez. Eu não quero falar, não vou dar spoilers, vou esperar acontecer, vamos ver. Enfim, vai ser legal, tá? Vai ser legal, vai ser maneiro, tá? Então teremos abertura de vaga na semana que vem. E como sempre, peço a ajuda de vocês para dar boas-vindas para o pessoal. Principalmente o pessoal que se formou agora, passou por esse processo, os primeiros dias, as primeiras semanas aqui no DeFiverse, sempre muito conteúdo, né? Muita informação também, mas vai ser maneiro pra caramba. E aí a gente volta até live Tira Dúvidas nas sextas-feiras, a possibilidade de realizar as provas, fazer os Kahoots, realizar tudo bonitinho para emitir o certificado quem não emitiu, tá? Coisas legais vêm aí pela frente, pessoal. Gente, um abraço a todos. Um beijo aí no coração de vocês.